A seleção brasileira é sempre lembrada pelos inúmeros craques que a representaram ao longo de décadas. Mas nem só de craques vive a seleção brasileira. Hoje trarei uma lista dos piores jogadores convocados para a seleção, sem contar o Superclássico das Américas. Então já deixa o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e vamos pro vídeo. E para começar, o primeiro nome dessa lista é Gladstone, zagueiro revelado pelo Cruzeiro. Em 2006 foi convocado por Dunga, então técnico da seleção brasileira, para substituir o experiente zagueiro Lúcio em um amistoso contra a Suíça. Lúcio havia sido cortado por lesão e Dunga, não querendo desfalcar as principais equipes na disputa do título do Campeonato Brasileiro, que se encaminhava para as últimas rodadas, convocou o jovem zagueiro do Cruzeiro. Gladstone ainda seria convocado uma outra vez em setembro de 2007, mas em ambas as ocasiões ele sequer entrou em campo. E depois disso, a carreira nunca decolou. Ele até teve passagens por clubes como a Juventus da Itália por empréstimo, mas pouco jogou. No futebol brasileiro também colecionou passagens por diversos clubes, mas sem destaque. O próximo nome da lista é Afonso Alves, atacante. Revelado no Atlético Mineiro em 2001, fez apenas 6 jogos pelo Galo e em 2002 já foi negociado para o futebol sueco, onde ficou até 2006, quando se mudou para o futebol holandês. Jogando pelo Heerenveen, foi artilheiro do campeonato holandês, feito que chamou a atenção de Dunga e lhe rendeu a convocação para alguns amistosos e a disputa da Copa América de 2007. Mas não conseguiu render na seleção, marcando apenas 1 gol em 8 jogos. E depois disso também não conseguiu repetir as boas atuações nos clubes. Teve passagem apagada pelo futebol inglês e depois se transferiu para o futebol do Catar, onde ficou até se aposentar do futebol em 2013. O terceiro nome da lista é Alex Muralha. O goleiro teve uma fase muito boa no Figueirense no ano de 2015, o que lhe rendeu um contrato com o Flamengo no ano seguinte e também 2 convocações para a seleção entre setembro de 2016 e janeiro de 2017. Mas ainda em 2017, ele perdeu espaço no Flamengo graças a atuações ruins, com constantes falhas em jogos decisivos e a chegada de Diego Alves. Depois disso, rodou por vários clubes, mas nunca viveu fase parecida com a de 2016. Quem também aparece nessa lista é ele, André Balada. Em 2010, aos 19 anos, e vivendo um bom início no Santos, foi convocado pelo técnico Mano Menezes para a disputa de amistosos, convocação que gerou muita estranheza na época, por muitos considerarem precipitada, apesar do bom momento no Santos. Na seleção, André entrou em campo em um amistoso contra os Estados Unidos, foi a única partida dele pela seleção. E depois disso, seu rendimento caiu bastante. Rodou por diversos clubes no Brasil e no mundo, mas sem destaque, e ficou mais conhecido pelo extracampo do que mesmo pelo futebol jogado. Não à toa recebeu esse apelido de André Balada. Outro nome da nossa lista é Gabriel, lateral revelado pelo São Paulo, mas foi no Fluminense que viveu seu melhor momento em 2005, quando foi eleito o melhor lateral direito do Campeonato Carioca e do Campeonato Brasileiro, feito que lhe rendeu uma convocação para a seleção brasileira nesse mesmo ano, mas disputou apenas um jogo. Depois disso, nunca mais viveu fase semelhante, passou por vários clubes do Brasil e do mundo, mas sem conseguir se destacar em nenhum. Inclusive, poucos se lembram que ele chegou a ser convocado. É mais um exemplo de jogador que viveu uma fase muito boa, mas passageira, e depois caiu no esquecimento. E, para fechar, o caso que talvez seja o mais polêmico. Estou falando da convocação de Leomar, em 2001. Revelado no Atlético Paranaense, Leomar foi convocado para a disputa da Copa das Confederações de 2001 e não apenas isso, ele foi o dono da braçadeira de capitão da seleção da competição. Convocação que na época gerou muito estranhamento, já que não era um jogador que nunca havia sido destaque no futebol nacional ou internacional e não estava nem entre os melhores volantes do futebol brasileiro na época. Em 2013, Luciano Bivar, que era presidente do Sport na época, falou em uma entrevista que teria pago uma comissão para que o atleta fosse convocado. Emerson Leão, que era técnico da seleção na época, e o próprio jogador negam que isso tenha realmente ocorrido e alegam que a convocação foi unicamente por opção pessoal do treinador. Independente de qual versão verdadeira,
Fato é que essa segue sendo uma das convocações mais polêmicas da história. Esse foi o vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Comente qual jogador faltou nessa lista. Obrigado por assistir.